Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente está no passo 3, o seu dinheiro livre, e a nossa aula de hoje é sobre liquidez versus objetivos. Você precisa entender cada objetivo financeiro que você vai criar e entender também sobre liquidez. Lembrando, né, a gente está aqui no passo 3, colocando em prática todos os aprendizados que a gente já estudou nos passos anteriores. Se você não lembra bem o que é liquidez, volta lá no passo 2, aula 3, conceitos financeiros, onde eu falo tudo sobre liquidez e alguns outros conceitos financeiros. E hoje a gente vai entender na prática o porquê é importante saber sobre liquidez versus os nossos objetivos financeiros. Trouxe aqui duas imagens, né, para representar, então, os objetivos financeiros são os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente está buscando, que a gente quer atingir, construir financeiramente falando, né, a nossa carteira de aposentadoria, o outro objetivo pode ser comprar uma casa, comprar um carro, enfim. A gente tem metas financeiras na vida e a liquidez seria quando que eu vou ter esse dinheiro na mão. Quando que eu, investindo esse dinheiro, ele vai retornar para mim de forma que eu consiga usufruir dele. Então, a liquidez, em linhas gerais, né, significa quando eu tenho esse dinheiro que eu investi na minha mão de volta. Quando eu tenho esse dinheiro para usufruir. Então, eu trouxe aqui alguns prazos de liquidez e alguns objetivos financeiros, né, para a gente entender como que a liquidez e os objetivos financeiros eles interagem entre si, porque é importante a gente conhecer os dois conceitos bem e de que forma a gente pode usá-los no nosso dia a dia, pensando em construir patrimônio, em construir riqueza. Trouxe três objetivos financeiros, né? Aqui do lado esquerdo meu, acho que o direito de vocês. Mas vamos lá. Objetivo financeiro 1 seria montar minha reserva financeira. A gente já falou também sobre reserva financeira lá no passo 1. Se você não sabe o que é isso, volta lá no passo 1 e dá uma olhada na aula reserva financeira. Coloquei um segundo objetivo financeiro aqui, que seria a nossa aposentadoria, montar uma carteira de aposentadoria. E o terceiro objetivo financeiro eu coloquei uma viagem de férias, imaginando que eu estou me planejando para fazer essa viagem em dezembro de 2024. Lembrando que hoje é dia 1º, né, do 6 de 2023. Então, eu teria aí 1 ano e meio até acontecer essa viagem. Coloquei 3 objetivos financeiros e eu coloquei aqui do lado 3 prazos de liquidez para investimentos. Vamos imaginar que eu tenho esses 3 objetivos. Eu vou investir o meu dinheiro pensando em realizar esses sonhos, esses objetivos financeiros, e qual seria o prazo de liquidez para cada um deles. Eu coloquei liquidez de médio prazo, eu preciso ter o dinheiro na minha mão no médio prazo. Liquidez diária, a segunda opção de liquidez que eu coloquei aqui. E a terceira opção, eu coloquei liquidez no longo prazo, né? Eu vou precisar desse dinheiro somente no longo prazo. Queria que vocês pensassem em cada objetivo e em cada liquidez, qual é a liquidez que se encaixa melhor em cada objetivo, né? Objetivo 1, reserva financeira, 2, aposentadoria, 3, uma viagem de férias que eu vou fazer daqui a 1 ano e meio, e eu tenho médio, longo prazo em relação à liquidez, a investimentos, e uma liquidez diária. Qual desses investimentos, né? Em quanto tempo eu preciso ter o meu dinheiro na mão quando eu invisto pensando na realização desses objetivos financeiros? Aí eu coloquei aqui, né, a viagem de férias de
que eu vou realizar, né? Que eu pretendo realizar o meu objetivo financeiro em 1 ano e meio. É uma liquidez de médio prazo. A minha reserva financeira é um dinheiro que eu preciso ter ali na mão, muito certo, né? Muito fácil. Eu preciso de uma liquidez diária. E a minha aposentadoria, que é uma carteira de investimentos que eu vou fazer, vou me aposentar daqui a 20 anos, 30 anos. Não é um dinheiro que eu vou precisar para amanhã. Eu coloquei uma liquidez de longo prazo. Então, perceba como é importante vocês terem clareza sobre qual é o objetivo e quando eu quero alcançar esse objetivo. E, com base nisso, eu vou escolher a liquidez dos meus investimentos. Eu vou escolher quando que eu quero ter esse dinheiro de volta na minha mão. Então, para minha viagem de 1 ano e meio, né? Daqui a 1 ano e meio, eu tenho uma liquidez de médio prazo, eu posso escolher investimentos que tenham liquidez de médio prazo. Para minha reserva financeira, eu vou escolher investimentos que tenham liquidez diária. Para minha aposentadoria, eu posso escolher investimentos que tenham liquidez de longo prazo. Lembrando, se você está um pouco perdido aqui, não lembra o que é a liquidez, volta lá no passo 2, aula 3, conceitos financeiros, eu explico direitinho o que é a liquidez. Então, volta lá para você se situar na aula. E qual é a importância, né, de eu ter claro qual é o meu objetivo financeiro e qual é a liquidez que eu preciso nos investimentos para os quais eu vou direcionar o dinheiro, pensando em realizar esse objetivo financeiro. Por que é importante saber tanto sobre o objetivo financeiro, ter um objetivo financeiro claro e quando eu quero realizar, e por que é importante saber sobre liquidez, né? Em quanto tempo eu quero ter o meu dinheiro na mão? É importante porque isso vai te direcionar para o tipo de investimento que você vai escolher, né? A gente falou também muito sobre renda fixa e renda variável, as características desses dois tipos de investimentos, lá no passo 2, na aula 4. Não está entendendo direito o que é renda fixa, renda variável? Volta lá no passo 2, na aula 4, que eu explico direitinho o que é um investimento de renda fixa, renda variável, eu te dou vários exemplos lá. Para a gente continuar, então, a nossa aula sobre liquidez e objetivos, né? Então, por que é importante, né? Se eu sei que a minha viagem de férias, que eu vou fazer daqui a 1 ano, ela tem que ter um prazo de liquidez de médio prazo, eu preciso desse dinheiro de volta em dezembro de 24, que é quando eu quero fazer os meus investimentos. Quando eu quero fazer a minha viagem, desculpa. Que tipo de investimentos, então, eu vou escolher para colocar o dinheiro para construir esse objetivo financeiro? Eu vou procurar um investimento de renda fixa ou de renda variável? Se eu preciso de uma liquidez de médio prazo, eu preciso de que esse dinheiro esteja na minha mão em 1 ano e meio. Eu vou procurar um investimento de renda fixa, né? A renda fixa é um investimento melhor quando eu tenho o curto e o médio prazo, né? Quando eu tenho objetivos de curto e médio prazo, porque ela me traz previsibilidade. Eu sei exatamente quando que eu vou ter esse dinheiro na minha mão e quanto que eu vou receber por estar emprestando esse dinheiro a alguém, né? Qual é a minha taxa de rentabilidade? Então, por ter previsibilidade, o melhor investimento para mim é um investimento de renda fixa, pensando numa liquidez de médio prazo. De novo, não entendeu direito, né, o porquê da renda fixa, o porquê da renda variável, volta lá e assiste a aula do passo 2, a aula 4, renda fixa versus renda variável, lá eu explico tudo direitinho. Então, saber qual é o seu objetivo, ter clareza no seu objetivo e clareza quanto à liquidez, né? Quando que eu preciso ter esse dinheiro na mão, vai te direcionar para um tipo de investimento ou para outro tipo de investimento,
para cada objetivo que você quer realizar. Vamos então ao nosso próximo objetivo, né? Eu vou fazer um investimento na minha reserva financeira. Eu vou investir a minha reserva financeira. Eu preciso, para minha reserva financeira, de liquidez diária. É um dinheiro que está ali para eu usar nas emergências, né? Para eu conseguir manter o meu plano financeiro. Então, se eu preciso de um investimento com liquidez diária, para onde que eu vou? Para renda fixa ou para renda variável? Quando eu for escolher o investimento para o meu objetivo de reserva financeira, né? A gente sabe que renda variável, ela tem uma oscilação muito grande, né? Nos curtos, médios, no curto e médio prazo, ela oscila muito e eu não tenho previsibilidade de quando eu for retirar, qual é o valor que eu vou pegar. Eu não sei a taxa de rentabilidade, diferente da renda fixa, que no momento que eu faço a contratação, né, no momento que eu estou emprestando o meu dinheiro para alguém, eu sei exatamente o quanto que eu vou receber, né, sobre aquele valor e quando eu vou receber. Então, eu tenho previsibilidade. Renda fixa eu tenho previsibilidade, por isso é um investimento que para curto e médio prazo é um investimento perfeito. Aqui eu preciso de uma liquidez diária, eu preciso ter acesso a esse dinheiro todos os dias. Então, para onde que eu vou? Para renda fixa, né? É um objetivo que eu preciso de liquidez diária. Liquidez diária para ter previsibilidade. Eu não consigo isso na renda variável, então eu vou para a renda fixa. Mais uma vez aqui, ter clareza no seu objetivo financeiro e a liquidez que você precisa para alcançar aquele objetivo financeiro vai te direcionar para um tipo de investimentos ou para outro tipo de investimentos. Vamos para nossa então, nosso terceiro objetivo financeiro, que seria a aposentadoria. Para a aposentadoria, eu preciso de uma liquidez de longo prazo, né? Tudo bem se eu for retirar esse dinheiro daqui a 20, 30 anos, né? Que seja, eu não vou precisar desse dinheiro agora. Então, eu consigo passar pelas oscilações do mercado sem problema nenhum, pensando que lá na frente eu vou ter uma rentabilidade maior. Se o meu objetivo exige uma liquidez de longo prazo, né? Eu posso ter esse dinheiro na mão daqui a 20, 30 anos, eu não preciso desse dinheiro agora. Para onde que eu vou, né? Qual é o melhor investimento para mim, então? Renda fixa ou renda variável? Eu posso, então, direcionar para renda variável. É um objetivo de longo prazo. A renda variável, ela tem oscilações no curto prazo, mas tudo bem, é um dinheiro que eu não vou precisar no curto prazo. É um dinheiro que eu estou direcionando para a minha aposentadoria. É um objetivo de longo prazo. Então, tudo bem, ok. Entender as oscilações de mercado, entender que isso tudo é normal e direcionar o meu objetivo de longo prazo para renda variável. Então, só para ficar claro aqui, toda vez que eu defino um objetivo financeiro, atrelado a ele, eu tenho que ter uma liquidez, né? Eu tenho que saber quando que eu vou receber o meu dinheiro de volta. Sabendo isso, quando eu quero ter o meu dinheiro de volta, que é a liquidez, o conceito financeiro, né, de liquidez, eu sei para onde que eu vou direcionar o meu investimento. Se vai ser para renda fixa, que eu tenho previsibilidade, ou se vai ser para renda variável, que ela oscila, mas no longo prazo eu sei que eu tenho retornos melhores. Então, ter clareza sobre liquidez e objetivos financeiros também vai te dar clareza sobre qual é o melhor tipo de investimentos para você e para aquele objetivo financeiro. É importante pensar sobre isso, né? A clareza no objetivo e quando você quer ter
o seu dinheiro de volta, vai te direcionar automaticamente para um tipo de investimentos ou para outros. Relembrando de novo, se você não está entendendo bem o que é liquidez, não está entendendo bem o que é renda fixa e renda variável, volta no passo 2, aulas 3 e 4, dá uma olhada de novo e depois volta e dá uma olhadinha nessa aula para você entender como que uma coisa se relaciona com outra. E dessa forma, você pode fazer para qualquer objetivo que você tenha, né? Objetivos, quer comprar uma casa, você pode usar o seu planejamento financeiro pensando no objetivo, e enquanto você quer ter o dinheiro dessa casa, né? Quando você quer realizar esse sonho, seria a sua liquidez, você pode fazer o seu planejamento financeiro para esse objetivo específico. Comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, aposentadoria, sua reserva financeira, enfim. Você vai dividindo a sua vida em objetivos financeiros, especialmente esses maiores que demandam uma maior injeção de dinheiro, digamos assim, né? Comprar uma casa é um sonho que você coloca muito dinheiro, muito esforço ali do seu dinheiro e provavelmente vai demorar algum tempo. Então, é sempre importante se planejar no sentido de eu tenho objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo, né, com liquidez de curto, médio e longo prazo. E para cada objetivo financeiro eu posso montar um planejamento financeiro específico. Lembrando que o que a gente está fazendo agora nesse módulo é tentar mudar os nossos antigos hábitos financeiros, hábitos que não eram bons. Então, o hábito que a gente tem até então é de eu compro, eu uso e só depois eu pago, e eu pago com juros. Esse é o nosso hábito normal de compra, de consumo financeiro. Primeiro eu compro, eu usufruo do que quer que seja, e só depois eu pago esse bem ou esse objetivo financeiro, né? Eu compro uma casa, eu compro um carro, eu uso e só depois eu pago financiado. E financiado eu pago com juros, né? Juros eu estou gerando riqueza para alguém. Lembrando que a gente quer mudar esse hábito. E qual é o novo hábito que a gente está tentando implementar nas nossas vidas? Eu planejo o meu objetivo financeiro, eu planejo o que eu quero comprar, eu poupo um pouco do meu salário ali ou da minha renda atual, né? Eu separo parte da minha renda, invisto esse valor para ganhar os juros sobre ele e só depois eu consumo, eu compro aquele bem. Então, só para ficar forte aqui, todos esses ensinamentos, tudo isso que a gente vem conversando, no fim das contas, é para que você mude os seus hábitos, né? O seu hábito de eu compro, uso e só depois eu pago e pago com juros, para novos hábitos saudáveis financeiramente e que geram riqueza para você. Então, qual é esse hábito? Eu planejo, eu poupo da minha renda, invisto e só depois eu consumo. Esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje, na nossa terceira aula, liquidez versus objetivos financeiros. Já já a gente vai se encontrar novamente, né, para falar um pouquinho sobre diversificação de mercados na nossa quarta aula. Lembrando, né, a gente está no módulo O Seu Dinheiro Livre, a gente está colocando em prática todos os ensinamentos do módulo 1 e do módulo 2. Então, caso você tenha alguma dúvida, volta lá nos módulos anteriores, onde principalmente o módulo 2, que tem bastante conceitos financeiros, e dá uma olhada nas aulas lá, caso você não tenha entendido alguma coisa que eu falei aqui, porque toda a informação base teórica tá lá, estão nas aulas anteriores. Então,
para fechar esse módulo, para você conseguir colocar em prática tudo que está nesse módulo, você precisa ter entendido bem tudo que eu fui falando nos módulos anteriores, ok? Obrigada por ficar comigo com essa aula, esse era o recadinho de hoje. E eu te encontro na próxima aula, aula 4, diversificação de mercados. Até mais e obrigada!